Hoje eu quero começar esse momento de oração de uma forma diferente, não apenas como uma leitura, mas como um encontro sincero entre você e Deus. Existe algo que muitos carregam em silêncio: as lutas internas, as tentações, as quedas que ninguém vê. E no fundo, sabemos o quanto isso pode ser doloroso. Cair uma vez já machuca. Cair repetidamente pode fazer alguém se sentir preso, sem saída. Mas antes de qualquer palavra de oração, existe uma verdade poderosa que precisa entrar no seu coração hoje. Você não está sozinho nessa batalha. A palavra de Deus nos mostra que aquilo que você enfrenta não é algo exclusivo seu. Outros também passam por isso. E mais importante ainda, Deus já providenciou um caminho de vitória. Em Bíblia Sagrada, em 1 Coríntios 10 e 13, somos lembrados de algo profundo: nenhuma tentação vem sem limite, e Deus, sendo fiel, nunca permitirá que ela seja maior do que aquilo que você pode suportar. E mais do que isso, junto com a tentação, Ele sempre prepara uma saída. Isso muda tudo, porque significa que, mesmo quando parece impossível resistir, existe uma porta aberta, ainda que pequena, ainda que difícil de enxergar no momento. Hoje nós vamos começar a abrir os olhos para essas saídas. Vamos aprender não apenas a resistir, mas a viver em liberdade. Se você acredita que Deus pode te fortalecer nessa área, escreva nos comentários: Deus é fiel em me dar livramento. Mesmo sabendo que Deus sempre prepara um caminho de escape, existe uma realidade que precisamos encarar com sinceridade. Muitas vezes, nós não conseguimos aproveitar essa saída, não porque Deus falhou, mas porque, em certos momentos, a nossa fraqueza fala mais alto. A carne, com seus desejos e impulsos, pode parecer mais forte do que a nossa decisão de fazer o certo. E é aí que muitos se confundem, achando que o problema está na tentação em si, quando, na verdade, a raiz está dentro de nós. A Bíblia Sagrada nos ensina, em Tiago 1:13 e 15, que ninguém deve dizer que está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, cada pessoa é atraída e enganada pelos seus próprios desejos. E esses desejos, quando alimentados, dão origem ao pecado. E o pecado, quando cresce, gera consequências dolorosas. Essa verdade pode ser confrontadora, mas também é libertadora, porque mostra que, se o problema começa dentro de nós, então a transformação também pode começar aí. Você não está à mercê disso. Existe mudança possível. Hoje é dia de reconhecer: existem áreas em mim que precisam ser tratadas, e isso não é motivo de vergonha, é o primeiro passo para a vitória. Se você decide hoje encarar essa transformação de frente, escreva: Senhor, transforma o meu interior. Quando entendemos que a raiz da tentação está dentro de nós, começamos a enxergar também onde estão nossas maiores fraquezas. E isso é muito importante porque o inimigo não ataca de qualquer maneira. Ele observa, ele conhece padrões e ele tenta exatamente nas áreas onde há mais desejo desordenado. A Bíblia Sagrada nos mostra que somos mais vulneráveis justamente naquilo que mais desejamos, mas que não deveríamos alimentar. Essas são as áreas mais sensíveis da nossa vida espiritual. E é exatamente aí que as tentações se tornam mais fortes. Existe até uma ilustração simples que ajuda a entender isso. Ninguém oferece algo que você não gosta esperando te convencer. A tentação sempre vem disfarçada de algo atraente, algo que conversa diretamente com seus desejos. Por isso, reconhecer suas fraquezas não é sinal de derrota, é estratégia de guerra. Quando você sabe onde está mais propenso a cair, você começa a se preparar melhor. Você deixa de ser pego de surpresa. E aqui existe uma pequena vitória que muitas vezes ignoramos. O simples fato de você identificar o que te enfraquece já é um passo enorme rumo à liberdade.
Agora você sabe onde precisa vigiar mais, onde precisa fortalecer sua fé e colocar limites claros. Deus não te chama para viver perdido. Ele te chama para viver consciente, atento e fortalecido. Se você quer discernimento para reconhecer suas fraquezas e vencer nelas, declare: Deus me dá sabedoria para vencer minhas fraquezas. Agora que você já consegue identificar onde estão suas maiores batalhas, surge uma pergunta essencial: o que fazer com esse conhecimento? Porque saber onde está o problema é importante, mas não é suficiente para vencê-lo. É preciso se preparar. A verdade é que as tentações não vão simplesmente desaparecer. Em algum momento, elas vão aparecer de novo. E quando esse momento chegar, você precisa estar pronto para dizer não. Não por força própria, mas por uma decisão fortalecida em Deus. A Bíblia Sagrada nos orienta em Mateus 26:41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Perceba que antes de falar sobre oração, vem o vigiar. Isso significa estar atento, consciente, percebendo o ambiente, as companhias e até os próprios pensamentos. De nada adianta orar pedindo força, mas continuar se colocando em situações que te enfraquecem. A vigilância é uma forma de proteção. É evitar caminhos, lugares e até conversas que alimentam aquilo que você está tentando vencer. Depois disso, vem a oração. Porque há batalhas que você não vence sozinho. Você precisa convidar Deus para entrar nessa luta com você, te fortalecendo por dentro, te dando domínio próprio e clareza. Preparação espiritual não é opcional. É essencial para quem quer viver em vitória. Se você escolhe hoje viver com mais vigilância e oração, declare: eu vigio e oro para vencer toda tentação. Além de vigiar e orar, existe outra instrução poderosa que muitas vezes ignoramos: evitar completamente aquilo que pode nos levar à queda. Não é sobre testar sua força, é sobre proteger sua fé. A Bíblia Sagrada nos ensina em Provérbios 4, 14, 15 algo muito direto. Não entre no caminho dos ímpios, não siga pelo caminho do mal. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e siga adiante. Isso é forte porque não deixa espaço para negociação. Muitas vezes caímos não porque fomos surpreendidos, mas porque decidimos chegar perto demais daquilo que já sabíamos que era perigoso. Pensamos que dessa vez será diferente, que teremos controle, mas a verdade é que certas portas nem deveriam ser abertas. Deus, em sua sabedoria, não apenas nos manda resistir, Ele nos manda evitar. Isso é estratégia, é maturidade espiritual, é entender que fugir, em muitos casos, não é fraqueza, é inteligência. Existem ambientes, conteúdos, amizades e hábitos que enfraquecem sua caminhada. E por mais difícil que seja admitir, alguns deles precisam ser deixados para trás. Hoje é um convite à decisão. O que você precisa evitar para proteger sua vida espiritual? Se você decide se afastar de tudo que te afasta de Deus, escreva: eu escolho me afastar do que não agrada a Deus. Existe ainda um nível mais profundo dessa caminhada. Não é apenas evitar o mal, mas escolher ativamente viver para Deus todos os dias. Não se trata só de dizer não ao pecado, mas de dizer sim para uma nova vida. A Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos 6, 12, 14, que não devemos permitir que o pecado domine nosso corpo, nem obedecer aos seus desejos. Em vez disso, somos chamados a nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida. Isso significa que você não é mais escravo daquilo que antes te prendia. Existe uma nova identidade disponível para você, uma vida guiada pela graça, pela presença de Deus e por escolhas conscientes. Cada decisão que você toma no dia a dia constrói essa nova realidade. Quando você escolhe o que é certo, mesmo quando é difícil, você está fortalecendo o seu espírito.
está enfraquecendo aquilo que antes tinha domínio sobre você. E aqui está algo poderoso. O pecado só reina onde é permitido. Quando você decide não dar espaço, ele começa a perder força. Aos poucos, aquilo que parecia impossível de vencer começa a se tornar cada vez mais distante. Deus não apenas te chama para resistir, ele te chama para viver uma vida completamente transformada. Se você decide hoje viver como instrumento de Deus, declare: eu pertenço a Deus e vivo para a justiça. Mas para viver essa transformação de forma constante, existe uma chave indispensável: encher o coração com a palavra de Deus. Não basta apenas evitar o erro. É preciso fortalecer o interior. A Bíblia Sagrada nos mostra, em Salmos 19:11, uma declaração poderosa do rei Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Isso revela um segredo espiritual profundo. Quanto mais cheia da palavra está a sua vida, menos espaço o pecado encontra. Muitas pessoas tentam vencer tentações apenas com força de vontade, mas sem alimento espiritual. E isso se torna uma luta desgastante. A palavra é o que fortalece sua mente, alinha seus pensamentos e te lembra, nos momentos difíceis, de quem você é em Deus. Porque haverá dias em que fugir não será suficiente. Haverá momentos em que você terá que permanecer firme. E nesses momentos será aquilo que você construiu dentro de si que vai te sustentar. É por isso que meditar, ler e viver a palavra não é algo opcional. É sobrevivência espiritual. É o que transforma fraqueza em força, dúvida em convicção e queda em resistência. Quanto mais você se enche de Deus, menos atraente o pecado se torna. Se você decide hoje guardar a palavra no coração, declare: a palavra de Deus é a minha força. Quando você começa a se encher da palavra, algo poderoso acontece. Sua mente começa a ser transformada. E essa transformação muda completamente a forma como você enxerga a vida, as escolhas e até mesmo as tentações. A Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos 12:2 que não devemos nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isso significa que vencer a tentação não é apenas uma questão de comportamento, é uma questão de mentalidade. Muitas quedas começam muito antes da ação, começam no pensamento. Quando a mente não está alinhada com a verdade de Deus, qualquer argumento parece convincente, qualquer desejo parece justificável. Mas quando sua mente é renovada pela palavra, você passa a discernir melhor. Você começa a perceber o que agrada a Deus, o que é correto, o que edifica, e aquilo que antes parecia normal já não faz mais sentido. Essa renovação é um processo diário. Não acontece de uma vez só, mas cresce com constância. Cada momento com Deus, cada leitura, cada reflexão vai moldando você por dentro. E aos poucos, você deixa de ser alguém dominado pelas circunstâncias e passa a ser alguém guiado pelo Espírito. Se você deseja ter uma mente renovada em Deus, declare: minha mente pertence ao Senhor. À medida que sua mente é transformada e seu coração se fortalece na palavra, você começa a viver de uma forma diferente, guiado pelo Espírito e não mais pelos impulsos da carne. A Bíblia Sagrada nos ensina em Gálatas 5:16-17 que quando andamos no Espírito, não satisfazemos os desejos da carne, porque há uma luta constante entre os dois. A carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito luta contra a carne. Isso explica porque muitas vezes você sente esse conflito interno. Não é fraqueza, é uma batalha espiritual acontecendo dentro de você. Mas a boa notícia é que você pode escolher qual lado fortalecer. Quanto mais você alimenta o Espírito, com oração, palavra e comunhão com Deus, mais força você tem para dizer não ao que antes te dominava. E chega um ponto em que aquilo que antes era difícil de resistir, começa a perder o poder. Pela experiência de muitos,
Inclusive na caminhada com Deus, existe um momento em que certas tentações simplesmente deixam de ter o mesmo impacto. Não porque desapareceram, mas porque você cresceu espiritualmente. E quando algo perde o poder sobre você, você deixa de ser escravo e passa a viver em liberdade. Se você decide hoje andar no Espírito, declare: eu escolho viver guiado pelo Espírito de Deus. Agora, depois de entender tudo isso, existe um passo que você pode dar imediatamente: começar pela oração. Talvez você ainda não consiga aplicar tudo de uma vez, mas você pode começar agora, abrindo o seu coração diante de Deus. Vamos orar juntos. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti neste momento com um coração sincero. Eu reconheço as minhas fraquezas, reconheço as áreas em que tenho falhado, mas também reconheço que o Senhor é fiel para me fortalecer e me transformar. Obrigado porque o Senhor não desistiu de mim, mesmo quando eu errei. Senhor, me ajuda a não ser apenas alguém que ouve a Tua palavra, mas alguém que vive o que aprende. Dá-me força para colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem me ensinado. Eu declaro, em nome de Jesus, que a tentação não terá mais domínio sobre mim. Revela, Pai, tudo aquilo que precisa ser mudado na minha vida, até mesmo as coisas escondidas, os pequenos hábitos, os pensamentos que eu ignorei. Me dá coragem para abandonar o que não te agrada e firmeza para escolher o que vem de ti. Fortalece minha vida de oração, tira toda distração, todo desânimo e me ensina a buscar a tua presença com alegria. E também me dá fome pela tua palavra, para que ela esteja viva dentro de mim todos os dias. A partir de hoje, eu escolho viver no teu caminho. Eu escolho crescer, amadurecer e vencer, em nome de Jesus. Amém. Se essa oração falou com você, declare com fé: Amém. Eu creio na minha transformação.